Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Nós vamos conversar hoje. O capítulo é um capítulo muito interessante que fala sobre soberania e ainda assim ele fala de imprudência, ele fala de egoísmo, ele fala de vaidade, fala de orgulho. É um capítulo muito rico de situações que acontecem no nosso cotidiano. Eu acredito que você vai gostar muito. E eu quero pedir a você que fique aí até o final para que você possa entender do que a gente está falando. O capítulo é o capítulo de Juízes 14. Tá? Nesse capítulo, Sansão está andando pela região por onde ele mora e ele avista, ele vê uma mulher. Essa mulher é filisteia. Porém, ele veio meio que se apaixonar pela mulher, né? Ele é tomado pelo desejo daquela mulher e ele fala: "Pô, eu quero essa mulher para mim." Ele fala com os pais deles, né? Fala com o pai e com a mãe, e os pais o questionam. "Pô, mas você vai arrumar uma mulher filisteia? Não tem uma mulher entre os seus irmãos que você aprecia, que você gosta?" Aí o primeiro parêntese, o que acontece, né? O povo está sendo oprimido, o povo de Israel está sendo oprimido, os israelitas estão sendo oprimidos pelo povo filisteu. Isso já dura 40 anos, tá? Só para você entender o contexto. Então, por isso que os pais dele falam: "Pô, você vai justamente gostar de uma mulher do povo que está oprimindo a gente?" E ele fala que gosta dela. Porém, eu quero citar para você aqui, quero ler só esse versículo, é o versículo 4, tá? Do capítulo 14. É muito importante que a gente leia esse versículo, porque esse versículo ele vai falar, né? Ele vai explicar todo o contexto do capítulo para que a gente possa refletir a respeito, tá? O versículo 4, tá, desse capítulo 14, ele diz o seguinte: "Porém, seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque buscava ocasião contra os filisteus." Ou seja, o fato de Sansão ter se apreciado por aquela mulher filisteia era uma espécie de plano de Deus para atingir os filisteus. Então Deus usa uma imprudência de Sansão, uma imprudência humana, para um algo maior. Beleza? Até aí, vamos continuar a contextualizar o capítulo. Bom, os pais deles vão: "Ah, então tá bom, vamos lá falar com essa mulher, né? Falar com os pais dessa mulher, porque a época o casamento era combinado entre os pais, ok?" No meio do caminho, eles se desencontram, né? No meio do caminho, Sansão se depara com um leão jovem. E o Espírito do Senhor o toma, né? Toma conta dele. Ele vai e rasga, né? Assim diz a Bíblia, ele rasga o leão em duas partes, com as mãos, né? Rapidamente. Naturalmente que quem fez não foi ele, foi Deus, né? E segue caminho. Ele chega lá, encontra a família da mulher que ele gostou, conversam, tal, combinam. E ele fala com os irmãos dessa mulher, algumas pessoas, os irmãos, né, pessoas da comunidade dessa mulher. Ele propõe um enigma. Ele propõe um enigma com aquilo que ele havia feito com o leão. Ou seja, ele brinca com o poder que ele teve, o poder que não era dele. Ele propõe um enigma, uma espécie de aposta em dinheiro, vamos dizer assim, aposta por troca de alguma coisa. Ou seja, uma aposta que geraria prejuízo a quem perdesse, lucro a quem ganha, prejuízo a quem perde, prejuízo material. O que seria esse prejuízo? Uma espécie de: se você perder, você me dá 30 peças de roupa. E se eu perder, eu te dou 30 peças de roupa. Mais ou menos isso aí, tá? Bem falado. Quando o casamento ele tinha um prazo de negociação de 7 dias, tá? Em 7 dias deveria ser realizado, senão ele perdia a validade. O Sansão, ele está retornando e ele passa pelo leão que ele havia decepado, né, que ele havia dividido em dois, e vê mel, tem bastante mel ali. Ele vai, pega aquele mel, come e leva ainda para os seus pais, que também comem o mel, e ele não fala qual é a origem daquele mel ali. Detalhe sobre isso: ele não podia, pela sua consagração, ele não podia comer aquele, não podia encostar em cadáver.
e ele o faz, ou seja, ele também ali está meio que, sabe, meio que se lixando pro dom, pro propósito que foi consagrado, que foi escolhido para ele por Deus, né? E por fim, o que acontece? Os caras não conseguem decifrar o enigma, né? E aí os caras vão em cima da esposa, né, da futura esposa da pessoa que o Sansão gostou, a futura, né, que seria possível futura esposa dele, e vão nela e falam, ó, a gente não está conseguindo decifrar o enigma que o teu pretendente aí falou pra gente. Se você não falar com ele, para ele dizer para você e você revelar pra gente, a gente vai queimar a sua casa, vai matar a sua família. Ela fica desesperada e vai em cima dele. E ele, pressionado, ele fala, pô, não falei para meus pais falar para você? Ela o pressiona, enfim, ele fala. E ela vai e fala para os caras. E aí os caras vão e falam para ele. Ele com raiva, né, porque ele percebe que eles só descobriram porque ela falou. Ele desce, mata 30 filisteus, pega as roupas e dá para os caras. O que acontece, pessoal? Basicamente o contexto do capítulo é esse. E ele cita, né, vaidade, imprudência, orgulho, mas acima disso tudo, a soberania de Deus. Como eu disse para vocês, a questão é que, pelo que eu estudei, né, eu li e procurei assistir também outros vídeos a respeito desse assunto. O que me veio a minha reflexão, que me sensibilizou, que veio, saltou os olhos, como eu gosto sempre de falar, é o seguinte, é que ainda que nós façamos a coisa errada, muitas vezes essa coisa errada, ela é guiada por Deus, tá? Deus nos guia, deixa a gente fazer, porque aquilo vai ter uma consequência positiva na frente. Não tenho mínima condição de questionar a Deus. Mas como assim Deus vai fazer dessa forma ou daquela forma? Deus é soberano. E na soberania ele faz aquilo que ele achar necessário fazer. Não cabe a mim julgar. Quem tem que ser julgado sou eu. Quem merece ser julgado sou eu. O pecador sou eu. Não sou eu que julgo a Deus. Pelo menos eu entendo dessa forma. Se você entender diferente, gostaria que você colocasse de forma inteligente nos comentários para a gente conversar a respeito. A propósito, pessoal, queria agradecer a vocês porque nós atingimos a quantia de 500 inscritos. 500 inscritos aí no canal. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês que gostam, né, do nosso conteúdo, gostam de vir aqui trocar ideia, bater papos, assistir aquilo que a gente tem a refletir sobre a Bíblia. E agradecer bastante a vocês aí, pedir que vocês continuem compartilhando com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, para a gente continuar aqui refletindo e conversando sobre a palavra de Deus. Beleza? Bom, então, pessoal, é preciso que a gente entenda, e o versículo deixa bem claro isso, que a soberania de Deus, ela não tem nada que possa contestá-la. Beleza? Então, o que eu reflito, o que eu entendo, o que eu percebo é que muitas vezes Deus deixa que a gente tenha atitudes imprudentes, incorretas, que a gente naquele momento logra sucesso com aquilo, mas que aquilo lá na frente vai servir de lição para a gente. Por exemplo, às vezes você, quando jovem, toma decisões erradas, decisões imprudentes, decisões que vão te causar prejuízo, ou até mesmo a pessoa que está ao seu redor, mas isso lá na frente vai evitar que você tome essas decisões imprudentes, essas decisões que vão te causar prejuízo, porque você já fez aquilo lá atrás e já aprendeu. Eu acho que essa é pelo menos dos motivos que eu entendo que Deus, vez por outra, faz isso. Acredito que já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo sim, às vezes fazer alguma coisa errada, e você depois fala, caramba, pô, não vou fazer de novo, eu já fiz aquilo ali. É aquela coisa que eu sempre falo, converso, que eu digo sempre que eu estou aqui, é não errar no erro que você já errou, né? Se você já errou, você tem consciência que foi errado aquilo ali, então não vai fazer de novo, né? Procura não fazer de novo. Você pode errar novamente? Pode. Não estou dizendo que não pode, estou dizendo que não erra. Mas se você tem consciência que aquilo ali é ruim, que não é legal, procura não fazer novamente. É igual a pessoa que fumava. A pessoa fumava, ela vai
fuma e uma hora ela tem consciência, pô, isso aqui fumar faz mal, não é legal, é negativo, faz mal à minha saúde, faz mal a quem está ao meu redor, vou parar. Ela para, aí passa o tempo, ela volta, né? Ela já sabe que é ruim, ela já está sofrendo as consequências de aquilo que aquilo é ruim, ela vai voltar? Esse é o ponto, né? Ou seja, e aí você, por outro lado, aí você vê aquela pessoa fumou, ela parou, as pessoas que estão em volta dela veem que aquilo que ela fazia era ruim, as pessoas falam o quê? Pô, não vou fazer porque o outro não fez, é sabedoria. Ou seja, Deus está te usando o quê? Deus te usou, deixou que você fizesse uma coisa que fosse ruim, mas aquela coisa que fosse ruim, ela não se proliferou para os outros. Entendo dessa forma, tá? Eu entendo assim. E como eu disse, se você tiver uma opinião divergente, nós estamos aqui para conversar, para trocar ideias a respeito disso. Pessoal, o contexto do capítulo é esse, tá? Ainda que a soberania de Deus ela seja suprema e ela seja a última palavra, vamos dizer assim, não justifica. Explica, mas não justifica atos imprudentes, atos que possam denegrir o propósito que você tem, que possam colocar em risco o propósito que você tem. Então toma cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você procura consumir. Cuidado com isso, né? Cuidado com as concessões, com as pequenas concessões que a gente faz. Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente se deixa atrair. Hoje com o celular, né? Tá tudo ali tão fácil, tão rápido. Cuidado com aquilo que a gente consome, porque naturalmente, se você encher o teu coração de coisas boas, você vai ter coisas boas para passar. Se você encher o teu coração de coisas ruins, de coisas fúteis, naturalmente você vai se tornar uma pessoa fútil. Isso não tem muito para onde correr. Beleza, pessoal? Bom, agradecer a vocês que ficaram até aqui, pedir a vocês que, por favor, se você ficou até aqui, que você se inscreva no canal. Inscreva no canal, por favor, é de graça. Você me ajuda bastante a continuar divulgando a palavra de Deus. Ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado de como nós fizermos novos vídeos. Compartilha com um amigo seu, amiga sua, que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, tá, pessoal? Deixando o seu comentário, você, de forma inteligente, me ajuda a discutir, a conversar. Críticas, sugestões, testemunhos são muito bem-vindos. E deixe o seu like, tá? Quando você deixa o like, você incentiva a plataforma YouTube a encaminhar esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem vir aqui se juntar à nossa comunidade. Ok? Obrigado a todos mais uma vez, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.